interessante que Deus tem para nos revelar nessa noite. Aleluia. Nós vemos aqui essa história quando Deus chamou a Josué e teve dando essa ordem para Josué. Essa ordem para Josué está fazendo algo que para o homem natural era algo que não dava para compreender. Só que nós vemos que Deus chama Josué e fala: Josué, você tem uma missão, você vai substituir Moisés e vai levar este povo até o lugar onde eu prometi. Só que no caminho estava Jericó, essa cidade, uma cidade imensa, uma cidade grande, uma cidade a qual ninguém conseguia invadir. Diz alguns teólogos que ela tinha um muro que media 12 metros, de largura de 6 metros. Então era uma cidade rodeada pelo muro que protegia, uma cidade grande. E quando Deus fala para Josué, fala: ó, Josué, eu entreguei. Ele não falou eu vou entregar, ele fala aqui, ó, claramente: eu já entreguei, Josué, essa cidade na tua mão. Eu já entreguei o rei, eu já entreguei os seus valentes, eu já entreguei. Mas não tinha acontecido ainda. Mas o Senhor estava falando: eu entreguei. E Josué agora ele começa a obedecer ao Senhor. Ele fala, para o povo o que Deus tinha falado para ele, porque a ordem era que o povo precisava dar volta sobre aquela terra, dar volta sobre aquela cidade. Mas se você ver, irmãos, a ordem que Deus deu para Josué era para que Josué fizesse o quê? Saísse em silêncio, dando volta. Conhecemos bem essa história, que desse 7 voltas sobre a cidade, e na última que desse mais 7, que quando assim eles fizessem, Deus dava a vitória. E quando Josué chamou o povo, se reuniu com o povo e falou: ó, Deus mandou nós estamos rodeando a cidade. E o que eu vejo aqui, irmãos, que muitas vezes a gente não compreende o trabalhar de Deus. Às vezes nós queremos compreender como Deus vai agir em nossas vidas para nos entregar os milagres. Mas o que eu aprendo aqui com esta palavra, que nós não temos que compreender conforme Deus vai trabalhar. O que nós precisamos é crer que se Deus ele falou que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. E nós vemos, irmãos, que Deus fala para Josué: Josué, vocês vão pegar a arca e vai levar ela na frente. Por que a arca? A arca representava a presença de Deus. E quando fosse no 7º dia, os levitas iriam tocar as trombeiras, iriam fazer barulho. O que eu vejo aqui, irmãos, que havia uma grande dificuldade na caminhada do povo da volta sobre aquela cidade. Acredito eu que muitos começaram a murmurar, a reclamar, a querer dizer assim: mas será que foi Deus mesmo que falou com Josué? Porque, irmãos, se nós queremos a vitória de Deus em nossas vidas, se Deus falou que vai fazer em nossas vidas algo acontecer, que vai cumprir na sua casa, na sua família, o milagre da salvação, não queira compreender, apenas faça como Josué, comece a agir conforme Deus está ordenando, porque se Ele ordenou, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! E nós vemos, irmãos, que a primeira ordem era que o povo desse volta sobre Jericó em silêncio. E quando nós estamos diante de algumas dificuldades, porque quando vemos em nossas vidas esse texto, há na nossa vida muitos muros levantados. O que representa muros em nossas vidas? São situações difíceis, são lutas que passamos com enfermidade, com algumas dificuldades em nosso lar, em nossa casa. Isso são alguns muros que surgem em nossas vidas.
Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, nessa campanha, Deus falou que vai fazer um milagre. Se Deus falou, continue a caminhar. Aleluia. Continue a obedecer. Não queira compreender, comece a agir. Glória. Comece a fazer conforme o Senhor tem ordenado. Porque Deus falou para Josué: Josué, vocês vão dar a volta sobre essa cidade. Porque eu já te entreguei. Josué não viu, mas o Senhor já tinha determinado. Eu te entreguei, eu não vou entregar, eu já entreguei. Isso é para aquele que tem fé. Aleluia. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E que o crente, ele vive pela fé. Se o Senhor falou que Deus já está determinado, já está pronto. E vemos que Josué agiu e reuniu o povo, reuniu todo mundo e falou: Deus mandou que nós dessemos volta, em silêncio. Eu abro um parênteses para as nossas vidas, irmãos. Tem situação em nossas vidas que nós temos que aprendermos a ficarmos em silêncio. Não adianta nós queremos trabalhar falando, resolvendo com palavras. Fique em silêncio, apenas obedecendo o que Deus está mandando você fazer. As pessoas não vão compreender. Meu Deus. Porque se possamos imaginar que o povo, que sempre existe no meio do povo, os murmuradores, são aqueles que não compreendem ou até começa a boa caminhada, mas no caminho, quando começa a dar a primeira volta, eu acredito que o povo saíram, como Josué ordenou. Pegaram a arca na frente, que representa a presença de Deus, e saíram. Na primeira volta, eles olharam para o muro e não viu nada. Não viram acontecer nada com o muro. Então, quando eu olho e começo a imaginar nesse texto, eu fico imaginando o quê? Alguns dizendo: não, nós demos uma volta, não aconteceu nada, não balançou o muro, não tremeu o muro. Muitas vezes nós estamos iniciando uma campanha, estamos no primeiro dia orando, e muitas vezes você orou por alguém da sua família que tem um problema, tem uma dificuldade. Às vezes você orou por um esposo que bebe ou que fuma, e você está orando para que ele seja liberto, e quando você chega na sua casa, em vez dele parar, ele está bebendo mais. Mas por que isso? Isso não quer dizer que Deus não está trabalhando. Mas antes de Deus trabalhar na vida daquele que você está buscando na campanha, Deus vai trabalhar em você. Porque Deus, antes de entregar a vitória para o povo, Deus queria trabalhar com o povo. Jesus. Por isso que foi ordenado dar a volta. Deus poderia derrubar aquele muro a qualquer momento. E quando eles deram a volta, acredito eu que alguns começaram a dizer: Josué perdeu a visão, Josué está perdendo tempo, como que esse muro tão alto vai cair? E quando eles davam volta, o povo que estava lá em Jericó, o exército, começa: não, o povo de Israel está dando volta. E eles conheciam a fama do povo de Israel, do Deus de Israel, de outras conquistas. Então acredito eu que eles reforçaram os soldados, reforçaram aqueles muros, fizeram alguma coisa para se preparar, porque não, eles estão planejando alguma coisa, vamos nos reforçar. Quer dizer, o muro agora, se já era difícil da forma que está, já ficou pior. O que eu quero que você entenda nessa noite, o que Deus está falando para mim e para você, não importa a situação, você está olhando, está vendo que o muro está grande, que a dificuldade está aumentando, não desista. Aleluia. Quem prometeu, ele é Glória a Deus. No tempo certo que vai cair os muros, vai cair. Porque nós vemos que Josué deu a primeira volta, nada aconteceu. O muro ficou mais resistente. Os exércitos de Jericó se fortaleceram mais. Deu a segunda volta. Nada de diferente. Alguns não. Nós estamos perdendo tempo. Alguns voltaram. Acredito que alguns desistiram. Falaram: não, José, você vai, nós não vamos mais. Já demos
quarto volta, já não aconteceu nada, não vai acontecer. Assim também, irmãos, acontece no meio do povo de Deus. Há pessoas que começam a sua caminhada acreditando naquilo que Deus falou, mas quando começa a andar, começa a buscar e não começa a ver o resultado logo de começo, fica desistindo, fica pelo caminho e não chega a concluir a ordem do Senhor, e não vê o milagre acontecer. E que Deus está dizendo para mim e para você: não desista, porque Ele já determinou, está determinado. Só que precisa o tempo. O tempo de 7 dias rodeando esse muro era Deus tratando com o povo, era Deus mostrando para o povo que Ele estava com eles. Interessante, irmãos, nós vemos que o povo estava levando a arca, a presença de Deus. Você que está iniciando essa campanha nesta noite, não deixe de levar a presença de Deus. Aleluia. Não Glória! importa a dificuldade que você esteja enfrentando, que seja no seu lar, que seja no seu trabalho, continue levando a presença de Deus, continue levando a presença de Deus. E as trombetas, ela tem um significado. As trombetas era para adorar, era adoração. O que Deus está dizendo: se você está enfrentando um problema, continue levando a presença de Deus e adorando, porque no tempo determinado por Deus, você vai ver um muro que está levantado em seu caminho. Aquilo que está levantado em seu caminho vai cair. Deus vai derrubar e você vai ver a vitória. Mesmo que outros não estejam acreditando, mesmo que você muitas vezes esteja olhando para o seu problema, esteja vendo que cada dia ele está crescendo, cada dia ele está ficando maior, o Senhor está dizendo nesta noite: não se preocupe, ele está ficando grande, ele está aumentando, não se preocupe, ele vai mostrar que ele é maior do que os seus problemas. Quando a vitória chegar na sua casa, na sua família, você vai ver que aquilo que era impossível para você, o Deus que você obedeceu, ele não conhece essa palavra, e ele vai mostrar que ele é com você. Glória! Aleluia! Não deixe de continuar levando a presença de Deus aonde que você for. A presença de Deus não pode faltar, e nem a adoração. Aleluia! Glória a Deus. Nós vemos que o povo começou a dar as voltas, alguns murmurando, acredito eu, a Bíblia não fala, é um pensamento meu, mas uns continuaram. E a Bíblia traz que no 7º dia eles tiveram que dar mais 7 voltas. E como estavam esses homens? Vocês já imaginaram? Porque não é uma cidade pequena, irmãos. Imagina dando voltas. Alguns estavam cansados. Alguns estavam andando e se sentindo cansados, pensando em desistir, pensando em parar. Alguns iam olhando e vendo alguns parando, e olhando e vendo alguns desistindo, e cansado. E Josué, eu acredito que Josué dizia: vamos, nós demos 5 voltas, falta mais 2, é a ordem de Deus. Josué: eu estou cansado, mas não podemos parar. A ordem é para continuar. A ordem é para que possamos dar as voltas. Porque esse tempo era Deus trabalhando com eles. Às vezes você está perguntando: por que Deus ainda não salvou o meu esposo, a minha esposa? Por que os meus filhos não querem saber de Deus? Está no mundo. Se eu estou orando, se eu estou buscando, o Senhor está dizendo: calma, continue levando a presença dEle, continue levando a arca, continue adorando, porque quem prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Quando chegar o tempo certo, você vai ver o milagre acontecer e você vai dizer: eu sei que o meu Redentor, Aleluia! eu sei que meu Deus é grande. As muralhas que estavam na minha frente eram tão grandes, mas agora eu sei que ela se tornou pequeno diante do meu Deus. Glória a Deus! É isso que Deus
Deus quer que você entenda nessa campanha. Deus colocou esse título, essa campanha, essa história, para que você continue levando a presença de Deus e não desista. Não, mesmo que outros estejam desistindo, mesmo que você esteja em algum momento se sentindo cansado, sem força, achando que a luta está te colocando dificuldade maior, mas não desista. Aleluia. Continue levando a arca. Só que a arca, você precisa entender, os homens levavam no ombro, o sacerdote carregava no ombro. Tem uma passagem na palavra de Deus, na Bíblia, que fala que teve uma época, quando a arca foi roubada no meio do povo, Davi fez para os bois carregar a arca. E teve uma grande tragédia. Por quê? Porque era para o sacerdote carregar. O que eu quero para você nessa noite, que você entenda: a arca, a presença de Deus, é você que tem que carregar. Não é o pastor que vai carregar para você. Às vezes a gente quer que o pastor, a igreja, alguns irmãos orem pelos nossos problemas. Podemos orar, podemos estar juntos orando, mas a arca, a presença de Deus, é você que precisa levar. É você que precisa dar as voltas. É você que precisa ser trabalhado por Deus, para que você veja o grande Deus que você está servindo, que o Deus que você tem estado buscando Ele nesta igreja, Ele não é um Deus pequeno, Ele não é um Deus limitado, mas Ele é um Deus grande. Por isso que Deus permite muitas vezes um muro estar no nosso caminho, da nossa vitória, da promessa acontecer em nossas vidas. Aleluia. Deus querendo trabalhar comigo e com você, e Deus está dizendo nessa noite: você precisa entender, Glória a Deus, obedecer aquilo que Ele tem falado para você. Se você tem se sentindo cansado, mas olhe adiante, porque a vitória está próximo. glória. E quando Josué esteve dando as voltas, na 7ª volta, que eles deram mais 7 voltas, a Bíblia fala, os muros eles não tombaram, eles foram enterrados. Porque se o muro, se ele tinha 12 metros de altura, por 6 de largura, se eles tombassem, ainda ia ficar alguns obstáculos para o povo entrar. Mas diz que Deus enterrou o muro. Enterrou. Para que Josué tivesse vitória naquela cidade. Você está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Aleluia, meu Deus. O Senhor, Ele vai enterrar os seus problemas, a sua luta, a sua dificuldade. Quando você cumprir o tempo de Deus determinado, porque há um tempo de Deus nas nossas vidas, irmão, para Ele fazer o milagre. O tempo não é o nosso, é dele. Então, se Ele estabeleceu um tempo, continue levando a presença dele, continue tocando as trombetas, continue adorando, venha adorar. Ah, mas o meu filho está dando dor de cabeça, está nas drogas, está na bebida. Ah, meu esposo está isso. Não se preocupe, acredite naquele que fez a promessa. Glória a Deus. Que você e a sua casa vai servir a Ele. Continue a peleja, continue a buscar, não desiste, porque Ele é fiel para cumprir. E quando chegar o tempo de Deus fazer um milagre, não haverá muro que Ele não venha enterrar, para que você alcance aquilo que Ele te prometeu. Creio, Jesus. Mas Ele quer que a igreja do Senhor continue levando a sua presença. Não deixe a presença dele por nada. Não queira diante dos muros deixar a presença de Deus do lado, mas continue levando a presença de Deus e o adorando, porque a vitória é certa. Aleluia. Mas compreenda o tempo de Deus para as nossas vidas. Começamos a campanha, muitas vezes quando se inicia uma campanha, nós buscamos, quando dá um 4º dia, nós já não queremos vir mais para a igreja. Por quê? Porque não estamos tendo fé o suficiente naquele que fez a promessa. Ah, mas eu fiz a campanha e não aconteceu nada.
Quem fez a promessa? Não foi o pastor, não foi aquele que está na frente, mas foi o Senhor. O Senhor falou: ei, Josué, eu entreguei o rei de Jericó, os seus soldados, os seus valentes, eu já entreguei nas tuas mãos. É que Deus está dizendo: a tua vitória já está nas tuas mãos. Você, mas eu não tomei posse, ainda eu não estou vendo. Você não está vendo, mas Deus já trabalhou. O milagre já está pronto. Precisa agora Ele trabalhar com você. Ele precisa fazer a obra em você, porque o milagre já está entregue. Aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, nós precisamos primeiro sermos trabalhados pelo Senhor. Às vezes eu estou orando por alguém da minha família para que Deus salve, e Deus já determinou que vai salvar, já está a bênção concretizada. Mas por que eu não tomei posse? Porque precisaria eu primeiro ser mudado. Às vezes eu quero que o meu esposo ou a minha esposa seja mudado, mas primeiro Deus quer mudar eu e você. Porque quando vier a mudança nas nossas vidas, o reconhecimento da que sabemos Deus que estamos servindo, Deus vai lá e entrega o milagre. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, aqui só para, as horas já se foi, para vocês entenderem algo um pouco dessa palavra. Quando Deus me chamou para estar na sua presença, na minha família não tinha ninguém crente. Eu fui o primeiro. E Deus fez eu passar por grandes lutas. Eu tive que sair, de casa. Foi uma luta terrível, eu ainda adolescente. Mas o Senhor esteve sempre me ajudando. Os gigantes surgiram. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus tinha feito uma promessa. E eu falei: Deus, um dia eu vou estar no altar louvando o Senhor. É um desejo, Senhor, louvar com a minha mãe. Nós somos em 5. Eu não tenho pai, meu pai me largou desde cedo e faleceu muito cedo. Minha mãe ficou com 4 filhos, criança. Batalhou, só que minha mãe é muito religiosa. Uma mulher muito religiosa mesmo. Uma católica muito religiosa. E os meus irmãos, ninguém queria saber de Deus. E o Senhor teve um encontro comigo, ainda adolescente. E eu falei: Deus, um dia eu quero estar cantando um louvor para o Senhor, junto com eles. E comecei a batalha de oração, buscando. Só que Deus fez a promessa, como fez para Josué. Passou 1 ano, passou 2 anos, foi passando os anos. Eu me afastei um tempo da presença de Deus. O Senhor me trouxe novamente. E eu continuei buscando. E das pessoas, minha irmã, a caçula principalmente, eu não via ela na presença de Deus nunca. De tão rebelde que era. Os irmãos têm ideia, os irmãos, ela com 15 anos já era mãe, saiu de casa, aquela luta com um rapaz todo atrapalhado. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus tem feito a obra, está na presença de Deus, tem uma família abençoada, glória a Deus. E hoje só falta o meu irmão, minha mãe se converteu, hoje ela está na presença de Deus. Se você ver ela louvando a Deus, ela faz parte até da igreja Madureira lá no Pernambuco, ela faz parte do grupo das irmãs lá, uma bênção. E eu me alegro por quê? Porque o Deus que prometeu, Ele é fiel. Aleluia. É fácil não. Muitas vezes a gente até pensa em querer, porque vem o cansaço, as lutas começam a pesar, vem o cansaço, diz: Senhor, eu não consigo. Você consegue, porque você não está só, você tem um ajudador que vai te guiar até você dar as 7 voltas e você ver os muros cair e você cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Então creia nesta noite. Você está buscando ao Senhor, que já liberou uma palavra de vitória para a sua vida. Como Ele está falando aqui: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado em tuas mãos a Jericó. O Senhor está dizendo para você nesta noite: tenho eu dado aquilo que você tanto tem pedido, aquilo que você tem tanto buscado, tenho
você vai ver como Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glórias a Deus. Até aqui eu quero entregar o que o Senhor me passou. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero fazer uma oração com a permissão do pastor.